Olá, estamos começando mais um programa Oficinas de Gestão, Oportunidade de Desenvolvimento, executado pelo Departamento de Ciências da Administração do Centro Socioeconômico da Universidade Federal de Santa Catarina. Uma oportunidade para vocês, estudantes de graduação e de pós-graduação na área de administração, para ampliarem os seus conhecimentos, utilizando o conteúdo desses programas como atividades complementares à sua formação. O tema sobre o qual nós vamos conversar hoje é o papel do orçamento na gestão governamental. E o nosso convidado está aqui ao meu lado, professor Irineu Afonso Frei, doutor em Engenharia de Produção pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Desenvolvimento Regional pela Universidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, bacharel em Ciências Contábeis, também pela mesma instituição, a Universidade de Santa Cruz do Sul. Ele é professor adjunto do Departamento de Ciências Contábeis da Universidade Federal de Santa Catarina e coordena um mestrado profissional em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia para Inovação, ponto focal UFSC, em Florianópolis. Também participa do grupo de pesquisa em auditoria e é o líder do grupo de pesquisa em Propriedade Intelectual, Transferência de Tecnologia e Inovação na Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, primeiro, obrigado pela disponibilidade, por ter aceito o convite para participar desse programa, de nos explicar o que aparentemente é complexo, mas eu acho que se a gente fizer analogias com o nosso dia a dia, talvez fique mais fácil de entender, que é essa questão do orçamento, né, o papel do orçamento na gestão governamental. Dá para a gente tentar definir a origem das formulações em torno desse tema? Quer dizer, como é que começa, a partir de onde surge essa preocupação ou essa importância do orçamento como uma peça importante na gestão governamental ou estatal, enfim? Perfeito. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer a oportunidade, né, em estar aqui e realmente dizer que esse tema é um tema que é cada dia mais atual em função da ênfase que é necessária realmente na gestão pública. E ele tem alguns pressupostos bem simples, né, que vem desde o século XIII, já da Inglaterra, se fala já em orçamento público. Ou seja, a primeira ideia era exatamente de você pegar e estabelecer o controle dos gastos e, inclusive, em cima das receitas públicas. Então, mais ou menos assim, para a gente conseguir contextualizar a questão do orçamento, eu gostaria de dizer, não somente o público, mas o orçamento em si, né? Ele começa em casa. Então, o que nós temos hoje em termos de gestão doméstica, ela acaba se tornando um pouquinho mais complexa no momento que nós levamos isso para organizações, ou seja, quando tem um grupo maior envolvido e essas pessoas não têm nenhuma relação familiar, quer dizer, elas estão dentro de uma organização que as congrega por diversas razões que não é o laço familiar. Então, isso torna qualquer atividade dentro de uma organização, ou pública ou privada, mais complexa, por essa natureza, né? Porque não existe aquela coisa da relação pessoal tão forte que nem existe no laço familiar. Bom, então nós tivemos na Inglaterra, em 1215, nós já tivemos a primeira promulgação da Carta Magna, onde já se dizia, olha, vamos colocar limites no poder executivo, no quem tem poder de tributar. Então essa é a ideia básica, de limitar quem está no poder, ou seja, o executivo, né? E a partir dali, nós tivemos depois a Inglaterra, a França, os Estados Unidos. No Brasil é que nós começamos um pouquinho mais tarde. Aí, lá por volta de 1789, nós tivemos a primeira iniciativa, que foi a Conjuração Mineira, onde o pessoal já se deu conta também que não é possível você deixar um gestor livre, sem ter umas amarras, principalmente tratando da coisa pública, dos legisladores, no caso do legislativo, aliás, deles pegarem e controlarem um pouco e acompanharem a execução financeira dos recursos públicos que são aplicados pelo executivo. Então, a partir dali, somente em 1924, na primeira Constituição, é que nós tivemos realmente um marco legal como sendo a questão da instituição efetiva do orçamento na área pública. E aí, por ali nós fomos caminhando e eu acho que no Brasil nós conseguimos, alguns estudiosos inclusive dizem que isso só foi instituído realmente em 1830, porque nós temos a questão da territorialidade muito extensa no Brasil e pensando em estabelecer um controle sobre a execução orçamentária, nós tínhamos dificuldade de comunicação, não se tinha internet naquela época. Claro, imagina. Então, esse era um dos grandes complicadores, né?
E aí nós fomos caminhando, e nós tivemos realmente como algo que marcou mesmo o orçamento, dentro da sua ideia de não somente controle, mas sim de gestão mesmo, um suporte à gestão pública, foi na Constituição de 1988, né? Aí sim, onde apareceu um capítulo destinado exatamente à gestão financeira, e aí abordando dentro disso o orçamento público, né? E assim, nós conseguimos, hoje nós trabalhamos já com um sistema integrado, na verdade, entre o planejamento e o orçamento, que é uma das grandes expectativas que se tinha já em 1964, quando foi instituída a lei que tratou da operacionalização do orçamento, que é a Lei 4320, ela tinha esse caráter já, de ser utilizado também como um elemento, um instrumento de planejamento. Mas, até então, meramente virou uma lei que fosse permitir, ou seja, o pessoal da contabilidade utilizava como uma maneira de registrar, de controlar os gastos, e não os gastos, diria, mas sim o que foi gasto, né? Então, acho que isso é uma das grandes deficiências que até então se tinha. Em 1978, então, com a nova Constituição, se estabeleceu esse marco novo, dizer, olha, não é só para isso, não. A Lei 4320, ela já está preparada, estava, inclusive, prevista já essa questão do planejamento. E a partir de 88, então, nós começamos a tentar colocar isso em prática, efetivamente, né? Agora, desculpe interromper, professor, a sua linha de raciocínio, e é uma pergunta que talvez possa parecer até desconectada, ou fora de qualquer contexto. É fundamental que a Constituição do país, a Carta Magna, trate de um aspecto como o orçamento? Quer dizer, é uma dúvida assim, óbvio que a gente tem modelos, exemplos e tipos de constituições diferentes, né? Quer dizer, sempre se menciona, por exemplo, que a Constituição dos Estados Unidos é a menor que existe, porque ela só trata de questões gerais. A nossa já foi ajustada, reajustada, remendada e emendada, mas os aspectos do orçamento, né? Quer dizer, é fundamental que ele seja um tópico constitucional, quer dizer, que paire sobre as demais normas e leis? Nesse sentido, infelizmente, é aquela história, se você não traz de casa, alguém vai ter que dizer o que você precisa fazer, né? Então, além de que a gente não conseguir reduzir isto a um único artigo, vamos supor, dentro da Constituição, a responsabilização pela execução orçamentária ou pela própria gestão financeira do Estado, o Brasil tem hoje um arcabouço jurídico fantástico. Além de ter inserido de uma forma mais detalhada na própria Constituição, nós tivemos depois a Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei de Acesso à Informação, a LAI, quer dizer, tudo isso levando o quê? A uma gestão financeira do Estado mais transparente e mais responsável. Então, quando você pergunta, professor Auro, a necessidade disso tudo, infelizmente, num Brasil onde o que não está escrito em lei não se cumpre, ou seja, já é difícil cumprir o que está escrito em lei, imagine se nós não tivéssemos essas amarras jurídicas todas. Então, eu vejo assim que hoje o Brasil, em termos normativos, principalmente no que se refere à gestão do orçamento público, nós temos uma legislação de primeiro mundo. Porém, as pessoas que fazem a gestão é que não pensam como pessoas de primeiro mundo. Infelizmente, na sua maioria, então, isso acaba gerando a necessidade de nós criarmos cada vez mais amarras, e aí vem o tal do processo de burocratização, né? Que são controles do controle, né? De controle. E isso acaba dificultando até o próprio acompanhamento. E depois a gente pode falar um pouquinho mais, quer dizer, do próprio controle social. Todas essas questões, elas existem, porém, até que em que medida a população se utiliza disso, né? Ou conhece minimamente. Exatamente, professor. Porque o orçamento é um processo, né? Todo um processo. O processo do orçamento, ao longo do ano, ele vai tendo diferentes etapas que culminam no final do exercício com a aprovação e dito, olha, isso é o que teremos para o ano vindouro. Exatamente. Então, hoje nós temos, na verdade, o processo de planejamento no Brasil, ele foi dividido em ciclos. E uma inovação muito grande foi exatamente ele não coincidir, todo o processo orçamentário que você faz referência, ele não coincidir com o mandato. Então, sempre há um ano, o gestor que está assumindo, um ano ele vai ter que ler pela cartilha do gestor anterior, ou seja, do que havia sido pensado e proposto no plano plurianual.
Então, o plano plurianual, ele cobre, na verdade, 4 exercícios, 4 anos, e sempre o gestor, ele trabalha 3 no seu exercício e o próximo ele já deixa preparado para o exercício seguinte. Então, a partir dali, esse processo, ele é modelo, realmente é uma referência em qualquer país, ele pode ser utilizado, e o Brasil faz uso disso, só que em que medida isto é acompanhado? Então parece que orçamento público é algo para o gestor público, não é algo a ser apropriado pela população, pela sociedade em si. E eu acho que nesse sentido que nós precisamos melhorar. Então nós temos no próprio PPA. O PPA é um plano de governo, é um planejamento que é elaborado por 4 exercícios. Qual é o envolvimento da população nesse sentido? Eu vejo muito pouco, quer dizer, são feitas audiências públicas e tudo mais, mas não há uma efetiva participação da sociedade que é impactada exatamente por aquilo que está sendo previsto, né? E aí depois, claro, temos a lei de diretrizes orçamentárias, que a cada ano o executivo propõe, o legislativo, então, julga, avalia, e depois a lei que institui o seu cumprimento, né? Então, esses seriam os ciclos básicos, né? E aí, nesse sentido, é que nós temos exatamente nesse processo o controle administrativo do orçamento. E o controle, não somente o controle, mas a questão toda do planejamento. Quer dizer, você tem um PPA, um plano plurianual, onde você prevê ações, estabelece programas de governo. Aí entra uma questão muito importante, que são as políticas públicas. As políticas públicas estão inseridas no PPA, ou seja, no planejamento plurianual. Não é uma coisa assim que, eu vou adotar uma política pública. E aí é interessante a gente salientar que o Brasil, ele é signatário por exemplo, das ODMs, que eram os Objetivos do Milênio, que terminaram agora em 2015. Então, muitas ações decorrentes de políticas públicas, ou as próprias políticas públicas, elas não brotam do governo brasileiro. Elas brotam de organismos internacionais nos quais o Brasil é signatário. Quer dizer, o Brasil diz, olha, eu vou erradicar ou reduzir a pobreza em tantos %. Então ele assina, ele se compromete com isso. Só que, para que isso se torne realidade, ele precisa trazer isso para os seus programas de governo. E esses programas de governo, eles precisam estar refletidos, então, nesse plano plurianual. Exatamente. E depois, claro, cada ano ele vai ter que dizer como que ele vai instituir isso. Hoje nós temos as ODS, que são objetivos sustentáveis, de sustentabilidade, que também é uma série de itens do qual o governo brasileiro é signatário também. Então a gente estranha às vezes, mas o governo brasileiro tem que colocar 10% no ensino superior, da população nessa faixa etária no ensino superior. De onde vem isso? Isso não é uma ideia do gestor público. Isso muitas vezes é decidido pela própria ONU, esses organismos mundiais, eles que definem e o governo brasileiro vai lá e assina. A própria lei de acesso à informação, o pessoal diz, que legal, o pessoal criou isso. Não, isso tudo está previsto nesses tratados internacionais nos quais o Brasil, então, ele adere a esses projetos justamente para quê? Para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Na verdade, o objetivo final é esse. Agora, vem a pergunta, em que medida a população está envolvida nesse processo? Nós temos várias prefeituras, a professora Juliana, que mantém um contato muito forte, ela é auditora de uma prefeitura. Ela disse, inclusive foi minha colega, ela disse, a maioria das coisas que as prefeituras fazem, principalmente as pequenas, elas nem sabem o que eles estão fazendo, nem as prefeituras. Hoje, nós temos diria assim, quase um arsenal de informações fantástico sobre o que está acontecendo. Ou seja, em 2 dias úteis, qualquer ação relacionada à execução orçamentária está no portal. Então, agora nós tivemos, inclusive, aqui em Florianópolis, essa semana, o pessoal grita, fecharam o portal da informação. Então, mas o objetivo é esse, tem gente já se especializando na leitura dessas informações. Então, vem os grupos organizados que exatamente estão buscando traduzir, principalmente, essa informação. Então, eu vejo assim que temos um belo futuro, mas para isso nós precisamos chamar a atenção da população. Então, acho que este trabalho, né, a gente divulgar, difundir a importância do acompanhamento da população é fundamental. Agora, o senhor falava há pouco da função, digamos assim, que o orçamento tem, que não é só, porque a gente, em princípio, quando se refere ao orçamento, né, vamos dizer assim, o senso comum, primeiro o orçamento é um pedido de preço, né? Quer dizer, me dá um orçamento. Isso. Né? Então, essa é uma primeira
definição do que seja orçamento. Orçamento é uma estimativa do que eu vou precisar gastar para desenvolver determinado serviço ou adquirir um determinado produto. Ah, não, no serviço público a gente costuma faz 3 orçamentos para poder comparar preço, enfim. Não é desse orçamento, obviamente, que se trata. Não, é um projeto maior. Mas é uma ferramenta, como disse o professor Irineu há pouco, que além de controlar no sentido de fazer o acompanhamento, o registro, sobretudo da perspectiva da contabilidade, o registro contábil disso, ele deve ser uma ferramenta exatamente para eu conhecer o conjunto de demandas que a organização onde eu estiver, o que o Estado em que eu me situo, seja o Estado membro, ou o Estado União, ou mesmo o município, para ele dar conta de saber o volume de demandas, o volume de recursos e de que forma eu vou conseguir executar as ações a que me propus com aquilo que eu tenho. E aí, orçamento, sim, e aí a pergunta que eu dirijo ao professor é isso, é o equilíbrio entre o que eu recebo e o que eu consigo despender. É receita e é despesa. Mais ou menos isso que sintetiza. É aquilo que eu falei no início, né? Que o que a gente faz em casa, a gente deve fazer fora de casa também, né? E com um grau de complexidade um pouquinho maior, né? Claro. Mas é interessante, por exemplo, nós temos todos esses, o PPA, que é exatamente esse programa onde nós vamos elencar todas as políticas públicas. Em algum momento nós temos que exatamente identificar essas demandas. Identificadas essas demandas, nós precisamos valorar isso. Quer dizer, o que isso representa em termos de demanda de recursos também, financeiros principalmente. E o orçamento, então, vai ser esse documento, esse planilhamento, esse espaço, esse momento onde nós vamos sistematizar todas essas informações não financeiras, não monetárias e temos que monetarizar isso tudo, claro, porque nós temos que ver, uma coisa interessante que a gente costuma fazer o tema em casa, é qual é o seu salário, quanto você percebe. Não é o salário bruto, você tem que contar o salário líquido, que é o que efetivamente você pode fazer frente aos seus custos e despesas. Na gestão pública, as pessoas, às vezes, tentam até começar o orçamento pela despesa. Não, o orçamento sempre se começa pela receita. Quer dizer, quanto você ganha realmente? Quanto você pode gastar? Então, isso na área pública é extremamente complicado, é irresponsável você querer fazer um orçamento e dizer, olha, eu preciso arrecadar tanto. Bom, aí você vai começar a superestimar as receitas para conseguir fechar as contas. Então, na verdade, a gente tem vários exemplos assim. Então, você deve, na verdade, de forma conservadora, dizer, olha, vou arrecadar 100. Quanto eu posso gastar? No máximo 100. Então, é uma lição básica, mas que na gestão pública, essa lição básica aí não está sendo muito bem observada, né? Mas eu só queria chamar a atenção que aí nós temos, na execução orçamentária, nós temos várias etapas que permitem exatamente fazer a gestão. Vamos supor lá no terceiro mês, quanto que eu tinha previsto de receita? Ah, tinha previsto 100. Quanto que eu arrecadei? 80. Puxa, então eu preciso rever as minhas despesas também. Então eu não posso criar o descompasso entre a receita e a despesa, porque na verdade eu trabalho com fluxo de caixa também. Então eu tenho fluxo de entradas e tenho fluxo de saídas. Porque isso acaba gerando exatamente o endividamento, né? Porque essa receita até pode acontecer dentro do exercício, dentro do período, mas ela acontece de forma descompassada com a despesa. E quem vai financiar esse descompasso? Então, você tem que buscar recursos. Numa empresa, o que acontece? Você tem que recorrer a banco, pegar dinheiro de banco. No caso da gestão pública, aumenta a dívida pública, né? Então, há uma relação direta. Que nem o senhor falou, né? A gente pedir um orçamento. Neste caso, ele tem o poder da gestão financeira da aplicação desses recursos, da gestão desses recursos. Então, no momento que você percebe que os recursos não estão acontecendo como estavam previstos, você vai ter que frear também o outro lado, que é a aplicação. Ou a aplicação está sendo maior, você vai ter que rever essa aplicação, ou seja, os gastos. Então, esse monitoramento, eu acho que nesse sentido é que nós estamos pecando em bastante. Os instrumentos nós temos alguns indicadores já que os próprios sistemas, os próprios portais já apresentam esses indicadores, que aí eu lamento muito que a maioria dos gestores públicos não tem nem conhecimento. Quer dizer, foi colocada à disposição uma ferramenta no qual eles têm prazo para introduzir as informações e são punidos quando não introduzem essas informações, só que eles não fazem uso disso. Quer dizer, alguém deve em algum momento ler isso, mas essa integração permite esse acompanhamento, essa gestão. Porém, em termos de indicadores, ainda temos problemas, porque
No momento que nós tivermos indicadores claros, nós podemos fazer uma gestão melhor também. E, pior, quem poderia ou quem deveria se assessorar dessa informação toda, porque isso poderíamos dizer assim, ele teria à disposição um painel de indicadores do que está acontecendo em termos do que eles tinham pensado lá 4 anos e o que está acontecendo anualmente. Então, poderia tranquilamente fazer a gestão com base nessas informações. Porém, a informação está lá, só que ela não é utilizada. E aí eu acho que a gente pode entrar num outro aspecto em torno da gestão do Estado, em qualquer esfera, União, Estados ou municípios, e a relação que essas ferramentas têm com a satisfação ao cidadão. Uhum. Houve experiências, me lembro talvez aí de 20 anos atrás, de uma ferramenta chamada orçamento participativo, que algumas prefeituras, e se eu não me engano até governos estaduais tentaram implantar. Estado do Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, né? Foi a iniciativa. E aí falo pessoalmente, era uma dúvida que eu sempre tinha, o quanto de efetividade esse orçamento participativo conseguia dar ao município ou ao Estado, e o quanto ele era quase uma ferramenta de retórica, quer dizer, uma tentativa de dizer, olha, participe, cidadão, da elaboração do orçamento do seu bairro, do seu estado, do seu município. Esse ciclo parece que superou, eu não tive mais notícia, foi um modelo que não funcionou muito bem, professor? Ele, na verdade, quando ele foi concebido, o Estado do Rio Grande do Sul fez o uso dessa prática, né, do orçamento participativo, ela nasceu, ela foi consolidada enquanto uma ferramenta, era ainda aplicada, só que numa escala menor e, eu digo, quase que caiu em descrédito. Por que ela caiu em descrédito? A população se deu conta que ela estava participando sobre uma pequena parcela do orçamento. Aí que está o fato desmotivador da participação. A capacidade de intervenção dela era absolutamente mínima, limitada. Porque, por exemplo, você pega um estado hoje do Rio Grande do Sul, quer dizer, ele está gastando mais do que tem, né? Então, quer dizer, sobre o que a população vai participar? O orçamento já está totalmente comprometido. Então, nesse sentido, no momento que você trabalha, é a mesma coisa, de novo, voltando lá para sua casa. Se você gasta, já está tudo previsto com aluguel, com alimentação do seu orçamento, você não tem como pensar o que você vai fazer com o excedente. Você não tem um excedente. Então, você pode tentar gerenciar a forma de aplicação, mas não onde vai aplicar, porque o onde já está previamente definido. E o orçamento participativo, ele tinha exatamente essa ideia da população poder dizer, olha, nós precisamos de um posto de saúde aqui no bairro, nós precisamos, sei lá, 10 milhões aqui destinados para o nosso bairro. Isso hoje, aí que está, caiu não em desuso, mas em descrédito muito pela população, exatamente pela falta de sobra, de superávit, né, no processo orçamentário, que já está totalmente comprometido com eu digo assim, com gastos já previamente definidos. Com despesas fixas, das quais não se pode abrir mão, quer dizer, né? Exatamente. Então, professor, infelizmente, eu acreditei também no orçamento participativo. Eu acho que no momento que isso seria, digamos, mais um instrumento motivador de envolver as pessoas. Por exemplo, hoje você vai, pelo menos aqui em Florianópolis a gente percebe isso, você vai ver lá uma obra pública, você vê lá o valor a ser gastos. Então, isso já é um sinônimo de transparência. Só que até que ponto as pessoas leem o que está escrito ali? Então, e aí nós entramos numa coisa muito interessante, que nos Estados Unidos e em outros países está muito claro, que é a tal da accountability. Quer dizer, o que é accountability? É o dever de prestar contas. Não sei se é só isso. Eu acho que essa tradução, ela não dá conta de dizer o que é efetivamente a accountability. Não é só o dever de prestar contas. Então, nós temos em relação ao orçamento, hoje, se faz uma prestação de contas fantástica. Nós temos hoje, que nem eu falei, dos portais, tudo que é informação. Agora, de novo, em que medida a população está se apropriando dessa informação e está realizando o controle social? A partir dessa apropriação, dessa informação, todo esse volume de informação que nós temos ali. Mas, então, eu vejo a accountability como algo que precisa ser compreendida, essa informação. Se você não tem a compreensão, né, vocês, por exemplo, na área da comunicação tem a tal da semiótica, quer dizer, exatamente. Então, quer dizer, o que adianta eu passar um monte de informação para uma pessoa se ela não tem capacidade de absorção disso e de transformar, e a partir disso criar ações, que seria o nosso controle social. E esse aspecto
vamos chamar aqui de ausência de percepção e de compreensão na sequência do que seja o orçamento, de onde é que estão indo esses recursos, enfim, se deve um tanto a uma cultura social de não pretender conhecer e dizer, olha, não há muito que eu possa fazer, ou isso seria uma espécie de recurso para aquele mau gestor não revelar todas as, vamos dizer assim, as gestões desastrosas que ele eventualmente possa fazer da execução orçamentária? Nós temos um problema aí que são todas as emendas, né, que o pessoal faz aí para atender interesses de grupos. E eu, particularmente, eu não acredito muito nesse processo. Eu acho assim que você precisa conseguir mapear a aplicação dos recursos previamente. E não deixar um espaço de margem que seria eu diria assim, de manobra financeira por parte dos políticos, para atender interesses dos seus grupos. Então, isso acaba gerando uma desigualdade social em relação à aplicação dos recursos orçamentários. No momento que você conseguir planilhar tudo isso e dizer, olha, você contribui tanto, mas por uma questão de redistribuição de renda, você vai ganhar um X a mais. Poxa, então eu já sei previamente. Mas vira e mexe, me aparece um viaduto, uma ponte, com base da onde? Não, é que foi feita uma emenda, o deputado apresentou uma emenda ao orçamento e trouxe esse recurso. Quer dizer, então aí começa a cair um pouco em descrédito esse mapa inicial, essa aprovação, e sem a população realmente poder opinar sobre essa parcela de recursos que é destinada dessa forma. Então, isso causa uma certa obscuridade ao processo da aplicação de recursos. Esse é o meu ponto de vista. Né? Agora, professor, do ponto de vista da transparência especificamente, eu, cidadão comum, quero, terminada esta conversa com o professor Irineu Fraia aqui, saber o orçamento do Brasil. Eu quero ter acesso. Onde é que eu encontro isso? Isso está disponível? Isso está acessível? Plenamente. Essa que é toda a questão. Nós temos, por exemplo, o município de Florianópolis. Se você entrar lá no portal do município, tem que ter um espaço onde tudo, depois de 2 dias úteis, qualquer operação associada à execução orçamentária, ela precisa constar lá. Qualquer aplicação, ou até mesmo arrecadação, precisa constar no orçamento. Então, os portais das prefeituras, tanto do Prefeitura, do Estado e União, eles precisam ser alimentados de forma contínua. E isso aí, é uma exigência legal? Legal. A LAI, que é a Lei de Transparência, a Lei de Acesso à Inovação, e a LRF, que é da Lei de Responsabilidade Fiscal, eles trouxeram esses mecanismos e fizeram com que esses entes públicos se dotassem de recursos informacionais para disponibilizar essas informações. E aí, claro, vem a questão do próprio controle social. A ideia, isso tudo vem, não é uma invenção nossa, infelizmente, eu gostaria que fosse, não é uma coisa criada no Brasil, isso é em decorrência de acordos internacionais dos quais o Brasil é signatário. Então isso acaba, digamos, são desdobramentos, são reflexos desses acordos internacionais dos quais o Brasil assina, né? Então, mas eles acabam realmente gerando verdadeiros avanços, eu diria assim, na parte da transparência na área pública, que não é maior justamente porque o outro lado não está entendendo o que está sendo disponibilizado. Quer dizer, nós que temos um grau de compreensão, nós até conseguimos compreender. E aí tem outro detalhe, esses portais, eles devem ter uma preocupação de criar uma linguagem mais palatável, ou seja, mais compreensiva, exatamente para dar conta desse lado da semiótica, quer dizer, é você repassar uma informação e essa informação ser compreendida. Justamente que é um dos grandes requisitos da accountability. Então, do contrário, vai haver um ente prestando contas para alguém que não entende o que está sendo informado, né? Então, eu acho que esse é o grande gargalo que nós vivemos hoje em termos de informações sobre a gestão pública. E o orçamento, os mecanismos estão todos presentes, tá? Nós temos todo o ferramental, isso um olhar da contabilidade também. Basta o quê? É alguém ler, entender e começar a agir sobre essa informação. Sem isso, todo esse esforço aí está sendo apenas, que nem se diz, para inglês ver, ou seja, para alguém olhar e dizer, pô, legal, vocês têm um monte de informações boas aí, mas elas não alcançam o objetivo. O objetivo é qual? É gerar ações por parte da sociedade, informar a sociedade para que a sociedade acompanhe a gestão, se envolva com a gestão dos entes públicos aí.
Professor, como a gente normalmente é acompanhado por estudantes de administração, o que não exclui que as outras áreas também acessem ao ambiente do programa Oficinas de Gestão e também se interem se o tema lhes interessar, eu sempre sugiro aos nossos convidados que no encerramento, nós estamos próximos aqui do final do nosso tempo, que no encerramento da nossa conversa falem diretamente com esses jovens, com essas jovens estudantes de administração, na graduação, na pós-graduação, e alguns deles, a gente sabe que o perfil já é de jovens que atuam no serviço público ou que pretendem atuar como gestores públicos. Quer dizer, como é que eles podem se apropriar, para usar uma expressão que o senhor disse, dessas informações dos orçamentos do seu município, do seu estado ou da União, para aumentarem a capacidade de intervenção no acompanhamento, no controle social, no controle cidadão da execução orçamentária do ambiente onde ele estiver situado. Bom, acho que o papel de vocês nesse processo é fundamental, porque quantas pessoas hoje no Brasil têm capacidade, eu diria quase que competência, para compreender essas informações, não os números em si, mas fazer exatamente essa associação. Pegar um plano plurianual, o PPI, onde estão os programas de governo, onde depois há esse desdobramento em leis anuais, quer dizer, em que medida isso está sendo atendido, e depois a lei orçamentária, que é a execução desse orçamento. Então, na verdade, nós temos não somente questões financeiras envolvidas, monetárias envolvidas, mas nós temos questões não monetárias que precisam ser acompanhadas também. Então, quantas obras hoje em dia estão paradas aí no Brasil afora? Isso tanto no município, tanto no estado, não é por falta de recursos, quer dizer, por que não houve a dotação orçamentária devida para que essa obra fosse concluída? Ou houve algum redirecionamento desses recursos que estavam previamente destinados para aquela obra? Então, eu acho que é aí que está exatamente o ponto alto. Mas, puxando um pouquinho antes, eu recomendo que o pessoal comece a acompanhar como que o Brasil está implementando as ODS, que seriam os Objetivos de Sustentabilidade. Isso é fundamental. Ali nós podemos perceber que tem a plataforma e todos os planos dos programas de governo estão baseados nesses Objetivos de Sustentabilidade. Então, o Brasil, ele institui, ele faz de forma correta, alguns ele coloca na moratória, foi o caso das ODMs, né, das metas do milênio, ele colocou muitas na moratória, e acho que aí alguns estudos já dentro da academia estão sendo realizados, quer dizer, em que medida esses municípios conseguiram atender as ODMs, e agora eu acho que um grande mecanismo de acompanhamento é justamente as ODS. E aí, como que isso está sendo transformado em programas de governo, como que está sendo inserido no plano plurianual, como que a LDO, que a Lei de Diretrizes Orçamentárias, está respondendo isso, e como o orçamento está respondendo a isso. Quer dizer, como essas peças acabam interagindo. E aí que eu conclamo exatamente esse grupo de pessoas esclarecidas que façam o controle social, que busquem convencer as demais pessoas que não têm talvez o conhecimento necessário para conseguir se apropriar disso tudo que é disponibilizado, que é muita informação. Quer dizer, você precisa começar a filtrar isso. E para filtrar, você precisa ter um nível de conhecimento mínimo. Claro. Então, nós tivemos alunos, por exemplo, na área de gestão pública, onde a gente conseguiu preparar esses alunos para serem disseminadores desse conhecimento de como se pegar essas informações que estão nos portais e começar a fazer um filtro. E aí, dentro da linha de quê? De que esses portais buscam accountability. Essa é a meta final. E essa accountability só é possível se esse grupo de pessoas, das quais nós estamos falando agora diretamente, se vocês conseguirem se apropriar, filtrar essas informações e estender aos demais agentes da sociedade. E principalmente trabalhar em termos de sociedade civil organizada. Eu acho que esse tipo de trabalho, ele surte muito mais efeito no momento que você larga essas questões na associação de bairro, na associação comercial, quer dizer, então, esses são, a sociedade civil organizada, ela tem mais essa característica de potencializar essas informações que estão nesses portais. E, por fim, se busca o quê? O controle social.
sem conhecimento não é possível fazer controle social. E objetivamente para vocês, jovens e meninos e meninas que estão aí se formando, tentar trazer algum tipo de contribuição, seja no seu TCC, seja numa atividade de pesquisa, de investigação, que aproxime a sua sociedade. Quer dizer, eu vejo muito pouco também, professor Irineu, e aí, do modo geral, não é só com relação ao orçamento, a isso, uma participação nossa como cidadãos muito pouco, por exemplo, com os nossos representantes nas câmaras municipais, né? Porque a gente elege vereadores, às vezes porque é amigo dele, às vezes porque ele é do bairro, não necessariamente porque ele pode ser um bom agente de fiscalização e acompanhamento do orçamento municipal. E talvez ali esteja uma oportunidade para você utilizar, apropriar-se das informações de orçamento e chamar um vereador dele só, olha, observa isso aqui, chama atenção, porque ele tem a tribuna, né? O cidadão não tem, mas ele tem. Então acho que dá para pensar em algumas coisas nesse sentido, né? Só para finalizar, acho que tem um aspecto bem interessante. Hoje, o legislativo, ele consegue ter um superávit orçamentário, enquanto que o executivo não consegue fechar o orçamento. Ou seja, foi uma conquista, eu acho assim, o legislativo ele precisa ter uma estrutura também de funcionamento, mas hoje vários municípios a gente vê por aí afora, prédios novos, maravilhosos, e ainda apresentam superávit no orçamento. Ou seja, quem sabe, eu já vi várias prefeituras também onde o legislativo sobrou dinheiro, estão devolvendo dinheiro para o executivo. Quer dizer, isso é o quê? É falta de um planejamento plurianual um pouquinho mais consistente, quer dizer, e eu acho que tem que empoderar, né, o legislativo, só que não em estrutura, você tem que empoderá-lo em termos de informações, né, e aí sim entra de novo a sociedade, cobrar do seu vereador, que o senhor falou, exatamente para a gente conseguir alavancar esse processo de controle social. Porque é aquela velha história, sorria, você está sendo filmado. Então, sorria, você está sendo vigiado pelos portais. Exatamente. Então, acho que o controle do gestor público, ele é necessário, só que ele pode ser feito de uma forma em massa, ou seja, pela sociedade como um todo. Não precisamos... O Tribunal de Contas faz um papel excelente, que é uma das poucas coisas que chama a atenção hoje. Se você perguntar para o gestor de uma prefeitura, agora mais remoto, ele teme poucas coisas, mas falou em Tribunal de Contas, ele, opa, esse eu tenho medo. Então, nesse sentido, eu acho que nós precisamos fazer com que os nossos gestores tenham medo de nós, nossa sociedade civil. Dizer, olha, está vindo um cidadão aí, precisa ter cuidado. Ele está me observando. Que maravilha. Professor Irineu Afonso Frei, do Departamento de Ciências Contábeis aqui do Centro Socioeconômico da Universidade, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade. Falamos sobre o papel do orçamento na gestão governamental. Tema que aparentemente é árido, complexo, mas que o professor Irineu consegue transformar em um assunto, como ele mesmo disse, palatável, compreensível, né? Está feito o apelo e a sugestão para vocês. E no ambiente do programa Oficinas de Gestão, você acompanha a programação das nossas próximas conversas. Até a próxima. Muito obrigado.